Essa história de se dizer que querubins são anjos é uma invenção tardia. Na ordem em que nossas Bíblias foram organizadas, a primeira ocorrência do termo querubim se dá no livro de Gênesis. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3 verso 24. O escritor do Gênesis não descreve que forma e aparência tinham esses querubins. Ainda de acordo com o Gênesis, esses querubins foram colocados no caminho que levava à árvore da vida pelo Deus Jeová. A divindade judaica pretendia com isso impedir que os transgressores Adão e Eva acessassem a árvore da vida. Dessa forma, podemos deduzir do texto em Gênesis que a função dos querubins era de guardiões ou protetores a serviço da divindade Jeová. O contexto de Gênesis, bem como outras passagens bíblicas, nos levam a concluir que havia 2 querubins no Éden. O texto dá a entender que havia uma estrada ou caminho que levava à árvore da vida, então não faz sentido imaginar que houvesse dezenas, centenas de querubins, e, sim, apenas 2 de cada lado desse caminho. Outro argumento que podemos usar para provar que havia 2 querubins é que no conto mítico do Gênesis, as coisas aparecem aos pares. Animais, lua e sol, homem e mulher, dia e noite formando pares. Não se convenceu ainda? Então lembre-se de que o texto bíblico vai trazer a figura dos querubins novamente no livro de Êxodo, e aqui, o Deus judaico determina que Moisés coloque 2 querubins de frente para o outro sobre a tampa da Arca da Aliança. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo 25, 18. Novamente, os querubins aparecem em par. E a função imagética desses querubins sobre a arca é a mesma, ou seja, proteção. Por que dessa representação? O tabernáculo erguido no deserto representava a morada da deidade Jeová na terra, isto é, naquele momento, o tabernáculo era o protótipo dos céus, onde literalmente, a deidade judaica habitava. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Êxodo 25, 8,9. Mais tarde, os hebreus abandonam esse modelo móvel e supostamente constroem o Templo de Salomão, o qual serviria como morada definitiva e fixa de Jeová, na terra. A Arca da Aliança representava o trono dessa divindade, esses querubins serviam de guardiões ou protetores da divindade. O escritor judeu nos diz que quando Jeová descia dos céus, ele se assentava por sobre os querubins que estavam sobre a tampa da arca. E levantou-se Davi, e partiu, com todo o povo que tinha consigo, para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. 2 Samuel 6, 2. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25, 22. Vocês sabem de onde os hebreus tiraram toda essa tipologia ou representação para a sua divindade? Assim como os demais povos da antiguidade, os hebreus primeiramente tiraram isso do modelo que vigorava na época. E esse modelo padrão vinha da casa do rei. Lembrem-se de que os reis na terra representavam as divindades e estas aos reis. Do lado direito e esquerdo do trono do rei eram esculpidas criaturas que simbolicamente o protegiam. Já dissemos que os povos antigos retratavam os deuses a partir da figura dos reis. Por exemplo, os reis possuíam reinos, esposas, filhos, coroas, espadas, carruagens que eram puxadas por potentes cavalos. A Bíblia retrata o Deus Jeová possuindo tudo isso. Há textos bíblicos que apresentam Jeová montando ou cavalgando querubins, sugerindo que querubim seria uma espécie de cavalo alado. E ele montou sobre um querubim, e voou, e sim, ele voou sobre as asas do vento. Salmos 18,10. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. 2 Samuel 22h11. Embora estejamos diante um texto poético, ele retrata uma realidade e mentalidade da época. Seria ridículo elaborar um texto poético em que Jeová cavalga sobre um anjo como se ele fosse um cavalo ou um animal de 4 patas. Portanto, o texto é muito claro, os querubins eram uma espécie de cavalo alado montável. Em Ezequiel, aparece uma carruagem puxada por querubins, demonstrando novamente que os querubins não eram anjos, mas animais alados. E aqui em Ezequiel aparecem 2 tipos de querubins, havia uns com 2 faces de animais e outros com 4 faces.
O escritor de Ezequiel nos informa que esses querubins tinham patas de bezerro. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Ezequiel 1, 7. Outra prova de que os querubins eram animais pode ser verificada nas pinturas que foram feitas nas paredes do Templo de Salomão. Lá, os querubins aparecem entre animais, o que sugere que eles seriam animais ainda que de espécie diferente. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. 1 Reis 7, 29. Nas paredes do Templo de Salomão foram feitas diversas pinturas com querubins. Na iconografia antiga era muito comum deuses e mesmo reis aparecerem cavalgando animais alados como se fossem uma espécie de cavalo. Vemos isso em tronos dos reis egípcios, babilônios e assírios. O trono de Salomão seguia, conforme a Bíblia, esse padrão ou modelo. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até ao assento, e 2 leões, em pé, juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados, nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. 1 Reis 10 versos 18 a 20. As pinturas antigas desses povos também revelam que as deidades supremas eram representadas sentadas sobre animais com corpo de leão, touro e asas, que lhes serviam de proteção. Então você quer dizer que os querubins bíblicos não são originais da cultura judaica? Você quer dizer que os querubins não eram anjos, e, sim, animais amalgamados com partes humanas? Sim. É isso mesmo. Essa conclusão é lógica, basta termos em mente o modelo predominante nas outras culturas. Os judeus não criaram nada. Tudo eles copiaram e adaptaram. O Templo de Salomão, por exemplo, seguiu toda a arquitetura de templos cananeus, pelo menos é isso que a Bíblia diz. Nos templos cananeus, havia o Santíssimo, local, onde se depositava a estátua da divindade, a bacia das águas cosmogônicas e querubins. Salomão se serviu de arquitetos e artesãos da cidade de Tiro para construir o templo dedicado a Jeová. O texto bíblico nos informa que na terra de Israel não havia profissionais à altura dos fenícios, que eram exímios arquitetos e artesãos, então Salomão teve que importar mão de obra estrangeira para a construção de seu templo. Os judeus também podem ter copiado os querubins da época em que estiveram na Babilônia, vez que hoje sabemos que os textos que compõem a Bíblia hebraica em sua maioria é depois do cativeiro na Babilônia. Dessa forma provamos que os cristãos estão sendo enganados, os querubins nada mais eram que criaturas mitológicas que tinham a função de proteção da divindade. Essas criaturas faziam parte do imaginário popular do Oriente Médio.